olha, até esse tom aqui eu admito. A pessoa entra na sala ou ela entra num ambiente querendo gritar, querendo xingar, querendo espernear e dá muita ênfase para a reclamação dela, opa, passou do limite. Cabe a você, líder, estabelecer o limite de reclamação. Cabe a você, líder, dar o tom da reclamação. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Joia? Márcio Castelar aqui para mais um bate-papo sobre liderança. Hoje o nosso tema é exclusivo, nós vamos falar sobre as pessoas que reclamam, o funcionário reclamão, né? Como que a gente lida com essa pessoa? Não é difícil, tá? O reclamão, ele é até interessante que você tenha alguém assim na sua equipe. Por quê? A pessoa fica reclamando o dia inteiro, a pessoa só fica apurrinhando, a pessoa só vê o lado negativo das coisas. Por que é interessante ter uma pessoa assim na minha equipe? Olha, é bem simples, tá? O reclamão, com certeza, se você for um líder atento e souber extrair dele aquilo que ele está pensando, por aquilo que ele está passando para poder estar reclamando, você com certeza vai identificar algum tipo de problema na sua equipe, algum tipo de problema no ambiente onde a sua equipe está, no ambiente de trabalho, vamos dizer assim. Então, identificando isso, você como líder vai ter muito mais chance de agir e, obviamente, corrigir esse tipo de problema, certo? Ao passo que, se todo mundo ficar quietinho, se ninguém reclamar de nada, fica difícil você identificar o que está acontecendo de errado, certo? Porém, é importante que se diga que tudo tem limite. Nós vamos ver lá na frente como que nós vamos lidar com esse reclamão. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é por que as pessoas reclamam. É cultural? Todo mundo reclama, eu também vou reclamar? Certo? É isso aí, Fábio. Às vezes o reclamão tem razão, sim. Muitas vezes o que atrapalha muito, o que o líder não pode deixar acontecer é o excesso de reclamação. Reclamar faz parte do jogo, né? Agora, o porquê que as pessoas reclamam? Normalmente as pessoas reclamam de algo que fugiu da expectativa delas. Se você, por exemplo, a respeito de um determinado assunto, se você elevou a expectativa das pessoas e de uma hora para outra essa expectativa não se confirma, é óbvio que as pessoas vão reclamar. Então ela acreditava que seria de uma forma, acreditava que deveria ser de um jeito. Muitas vezes as pessoas reclamam, o que acontece? A pessoa muda de emprego, por exemplo, não é? A pessoa mudou de emprego e está nova no seu departamento ou na sua equipe. Então ela tem muito ainda da carga do emprego anterior ou do departamento anterior. E quando no seu departamento, quando ela chega na sua realidade e ela entende que aquela expectativa que ela tinha não foi atendida, ela começa a reclamar, ela passa a reclamar. Com razão? Nem sempre. Certo? Aí a pessoa tem que estar aberta às mudanças. É importante entender que as mudanças acontecem e quando elas não acontecem de acordo com as nossas expectativas, sim, vale a pena reclamar, vale a pena dar um toque. Mas o como fazer isso é o que a gente vai ver um pouco mais à frente, de uma maneira sadia, de uma maneira correta, de uma maneira que seja proveitoso, que a reclamação seja, enfim, algo que cause alguma mudança para melhor e não apenas pejorativamente e não apenas um registro só para falar, eu reclamei mesmo e não estou nem aí, eu reclamo mesmo, eu sou reclamão mesmo e é assim que eu sou. Não, pera lá, vamos colocar os pingos nos is aqui, afinal de contas aqui tem liderança, certo? Aqui nós não vamos engolir tudo da maneira que a pessoa espera, certo? Então a pessoa reclama,
quando algum tipo de expectativa que ela tinha a respeito a determinado assunto e isso não se concretiza, ela reclama. Ela reclama por aprovação social. Sim, sabia? A pessoa fica buscando coisas para reclamar, para que os demais, as outras pessoas da equipe vejam nela uma segunda liderança. Como assim? Ah, eu reclamei de tal situação e mudaram. Quer dizer, daquilo que eu reclamo, eles mudam. Eles mudam, eu tenho voz, eu sou influente, eu posso mudar as coisas a partir da minha reclamação. Errado? Não está. Mas é esse o que leva essa pessoa a ser reclamão. Aprovação social. Você acredita nisso? Você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Pois é. Então, se uma pessoa precisa se firmar diante dos colegas, ela se torna, às vezes, uma pessoa reclamona, certo? É uma pessoa que enfrenta a liderança. É uma pessoa que usa esse tipo de estratégia para conseguir se firmar perante os demais. Não é interessante? Então, o reclamão, ele está sempre ligado no que está acontecendo. Muitas vezes, sim, ele pode ter razão. Pode ser um indício. Eu costumo dizer que uma pessoa reclamando, uma pessoa fazendo uma queixa, tal, é só uma pessoa reclamando. Quando você tem mais de uma pessoa falando a respeito do mesmo assunto, fazendo a mesma reclamação, aí sim, a partir daí você tem um fato. E é nos fatos que a gente vai trabalhar, certo? Então, uma maneira de lidar com essa pessoa que precisa de afirmação através das reclamações se é uma reclamação isolada, é só uma reclamação. A partir do momento que mais de uma pessoa reclama do mesmo problema, a partir daí sim você tem um fato. E aí você vai tratar isso daí, certo? Então não é nenhum bicho de sete cabeças. O reclamão, ele está ali para te ajudar. Mas o problema é quando isso se torna um excesso de reclamações. Pessoa que reclama de tudo e de todos. Só o que ele faz é bom. Só o que ele faz, da forma como ele faz, é que é o certo. Tá? Ele acaba, por muitas vezes, atropelando o líder com as reclamações dele, com as dúvidas dele. É aquele tipo de pessoa que só tem dúvida para te encostar na parede. É aquele tipo de pessoa que toda vez que ele levanta a mão para fazer uma pergunta é em tom de provocação. Essa é a pessoa reclamona. Essa é a pessoa que só reclama, certo? Então, esse tipo de comportamento do reclamão, o líder tem que saber dosar e lidar da melhor maneira possível. Ora, trazendo isso para o benefício da equipe, aproveitando sim que ela é uma pessoa despojada, que fala, que reclama das coisas. Então você, líder, aproveita disso, traz isso para o seu lado, melhora uma condição, melhora uma situação que qualquer que seja, a partir de uma reclamação. Porque se ninguém reclama, conforme eu disse, está tudo bem, está tudo certo. Então, quando a pessoa reclama, sim, ela pode estar te ajudando, certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui. E agora a gente vai tentar identificar melhor quem é esse cara reclamão. Por que essa pessoa se torna um reclamão? Você pode classificá-la como um reclamão, certo? Eu estou classificando o fulano lá como um reclamão. Ele reclama de tudo. Reclama de tudo como? Qual é a frequência de reclamação dele? Ele reclama de tudo a toda hora? Ou quando essa pessoa reclama realmente tem algum tipo de fundamento? Certo? Então o líder tem que saber começar a ponderar isso. A gente fala que quando uma pessoa que não tem o costume de reclamar, reclama de alguma coisa,
É porque realmente aquilo lá está incomodando e está incomodando muito mais pessoas, muito mais gente com isso. E aí é hora do líder atuar, aí é hora do líder saber como lidar com essa situação, certo? Uma outra coisa que pode identificar o reclamão é aquela pessoa que só tem foco nos problemas. Ela nunca, dificilmente ela vai ver uma solução. Ela simplesmente reclama, fala, bom, o meu papel aqui é reclamar, estou reclamando e não faço mais nada além disso. Não, essa pessoa, além de ser um reclamão, ela é extremamente limitada, certo? Quando ela só vê os problemas e não dá nenhum tipo de sugestão para resolver o problema, então está querendo complicar o lado do líder, certo? E você, líder, tem a obrigação de saber devolver essa reclamação para a pessoa. Ah, tudo bem, você está reclamando dessa condição aqui? Tá, e o que você quer fazer para resolver? Qual é a sua sugestão? Como você acha que nós podemos resolver esse problema? Tentar extrair dessa pessoa soluções. Porque a partir do momento que ela te der uma solução que você achar razoável, não, tudo bem, podemos fazer isso, então você vai estar tirando ela desse estigma de reclamão, trazendo ela para o seu lado, ela vai estar comprando a ideia, ela vai estar querendo, ela vai se motivar a fazer essa mudança que é necessária, e você muda ela de patamar. Você tira ela desse patamar de reclamão para uma pessoa que te ajuda a resolver problemas. E isso, no dia a dia, para um líder, não tem preço. É algo que a gente valoriza muito. Pessoas que não só ficam reclamando de tudo, mas pessoas que ficam ajudando a resolver tudo. Não é isso que nós queremos na liderança? Não é? Uma equipe engajada, uma equipe que resolva os problemas? É assim, líder, que você começa a trazer essas pessoas para o seu lado. É assim que essas pessoas começam a mudar de patamar, certo? É assim que você começa a ganhar o jogo contra o reclamão, certo? O reclamão é aquela pessoa que tem aquela negatividade, está implícita nela. É aquela que vem, que já vem falando, ó dia, ó azar, aqui tudo dá errado, aqui tudo, as coisas aqui são tudo ruins. Ela vai reclamar se a água do bebedouro está muito gelada, se está muito quente. Ela vai reclamar de tudo. É uma pessoa que só consegue enxergar o lado negativo das coisas. E com certeza isso começa a gerar insatisfação nos demais integrantes da equipe. Porque ela não vai reclamar só para você. Ela fica reclamando pelos cantos, ela fica reclamando com todo mundo, nada presta, nada funciona. É uma pessoa que tem uma insatisfação constante. Constantemente ela tem alguma coisa para reclamar. A situação pode até ser boa. O que vai acontecer, o que está acontecendo pode até ser bom, pode até ser positivo. Mas ela vai conseguir encontrar algo para reclamar, certo? E fazendo isso, obviamente, ela está complicando a tua liderança, né? E o pior, pessoal, o que acontece? Normalmente essa pessoa, ela consegue ser influente na equipe. As reclamações dela acabam sendo as reclamações dos demais. Por mais que os outros não estejam nem aí para isso, eles vão acabar reclamando, influenciado por essa pessoa que tem esse tipo de conduta. Então, se você, líder, não corta esse mal pela raiz, se você não consegue trazer essa pessoa para junto de você e tornar essa pessoa de um reclamão para uma pessoa que resolve problemas, que te ajuda a resolver os problemas, com certeza ela vai influenciar negativamente os outros, e os outros vão baixar a moral da equipe, ninguém vai querer mais te ouvir, ninguém vai querer mais, ninguém vai ver mais nada de positivo naquilo que você está fazendo. As pessoas começam a ficar reticentes às mudanças. Cada vez que você propor uma mudança, a pessoa já vai olhar com outros olhos para aquilo, e com os olhos negativos, certo? Até o mais otimista acaba sendo contaminado por esse tipo de reclamão. Até o mais otimista, aquela pessoa que chega de manhã cantando,
uhul, vamos lá, não sei o que e tal, até esse tipo de pessoa acaba sendo contaminado pelo reclamão. E aí, conforme eu já disse, acaba prejudicando toda a sua liderança, acaba colocando todo o ambiente que você construiu ao seu redor, um negócio saudável, um lugar bacana de se trabalhar. Esse tipo de pessoa acaba minando isso, acaba de uma maneira muito ruim contaminando o teu ambiente. Ele baixa a moral de toda a equipe, certo? Então, uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter para lidar com o reclamão é o feedback. Eu falo muito aqui sobre feedback, mas é verdade. O que vem a ser o feedback, se não uma conversa brutalmente honesta com o seu liderado, visando corrigir o comportamento do seu liderado? Lógico, existe todo um processo, existe toda uma forma de se fazer isso. Não é assim, chegando, vai falando, não. Tem que ser algo estruturado. E esse algo estruturado, eu fui me meter a fazer um e-book a respeito desse tema feedback. Acabei quase que escrevendo um livro a respeito de feedback. E ele está lá, disponível, de graça, para você que tem interesse nessa ferramenta, para você que quer descobrir como usar essa ferramenta. Está disponibilizado de graça no nosso site www.onovolider.com. Basta acessar, preenche lá alguns dados, lá o seu e-mail e só isso, e você vai receber inteiramente grátis, gratuito, não cobro nada, não quero saber de nada a respeito disso. Até poderia cobrar, mas acho que não vou cobrar não. Mas tá lá, disponível, gratuito, é só ir lá e baixar. Você vai ter lá praticamente um livro a respeito desse tema feedback, de como fazê-lo, certo? Então acesse www.onovolider.com e tá lá, só pegar. Aproveita esse intervalinho que a gente está dando aqui, deixa seu like, compartilha. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, então compartilha com alguém, fala, olha, tá vendo? Olha lá o que o cara deveria fazer, olha lá o que o nosso líder deveria fazer para lidar com o fulano que só sabe reclamar e não ajuda em nada, tá? Então troca essa ideia aí com o pessoal, mostra para todo mundo que agora aqui tem conteúdo, que a gente está se esforçando para levar todo dia praticamente para você um conteúdo de qualidade, para que você pare de sofrer com a sua liderança, para que você tenha uma liderança saudável, para que você consiga ter ao seu redor um ambiente saudável onde você possa trabalhar e fazer a tua equipe render de uma maneira tranquila, com muita calma, certo? O ambiente pode pegar fogo, mas o líder tem que saber se colocar e lidar com as pessoas de uma maneira saudável, certo? Outra coisa, um outro recadinho. Márcio Castelar, em qualquer lugar que você digitar isso, seja aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no LinkedIn, em qualquer lugar que você digite Márcio Castelar, você me encontra. E me encontrando, se tiver algum problema, se tiver alguma dúvida a respeito de liderança, não hesite em me perguntar. Estou aqui para ajudar a qualquer a qualquer hora, certo? Então vamos lá, eu trabalhei com uma pessoa também, pessoal, que não era fácil de lidar, tá? Essa pessoa mais reclamava e reclamava com força, reclamava de tudo. Mas foi aí que eu aprendi que a reclamação pode fazer com que a equipe cresça. Foi com esse cara que eu aprendi que a reclamação, sendo colocada de uma maneira respeitosa, que a reclamação sendo feita com fundamentos, certo? Ela sim é uma reclamação que o líder, não é que o líder goste de ouvir, nenhum líder gosta de ouvir reclamação, mas essa é a que o líder deve pegar e tratar o assunto, para que essa reclamação não se torne um fato, não se torne motivo de descontentamento de toda a sua equipe,
certo? Então sim, você deve dar ouvidos ao reclamão, mas tentar identificar a origem da reclamação. Essa pessoa que eu estou falando que trabalhou comigo e que reclamava de tudo, é aquela pessoa que ia almoçar e voltava reclamando do feijão. É aquela pessoa que ia para casa e no outro dia voltava reclamando do motorista do ônibus. E tudo que acontecia ela reclamava. Reclamava se o ar-condicionado estava muito frio, se o ar-condicionado estava muito quente, reclamava de tudo, enfim. Até um dia que aquilo foi se tornando uma bola de neve, e não foram muitos dias não, tá? Quando eu percebi que isso daí poderia se tornar um problema para mim, a primeira coisa que eu fiz foi chamá-la para um feedback. Eu falei, olha, fulano, é o seguinte, com esse seu comportamento, de tudo que acontece, você reclama, você está com sérias dificuldades de trabalhar em equipe comigo, de trabalhar nessa equipe. Vai ser difícil conseguir manter você nessa equipe, porque nada está bom para você. Você só reclama. A gente não consegue trabalhar dessa forma. Não tem quem aguenta trabalhar dessa forma, com gente que só reclama, certo? E óbvio, falei com ela sobre muitas outras coisas tal, e corrigi esse comportamento dela, fazendo exatamente aquilo que eu disse para vocês agora há pouco. Toda vez que ele vinha com uma reclamação, eu queria que ele me desse uma alternativa. Me dá uma solução então, já que você está reclamando sobre isso. Como é que nós podemos resolver esse problema? Simples. A partir daí ele começou a entender que cada vez que ele viesse com uma reclamação, ele sairia dali com mais uma tarefa para realizar. Entendeu? Então, isso foi diminuindo, até que ela se tornou uma pessoa que, ao invés de só reclamar, ela já vinha com uma solução para o problema, certo? E foi assim que a gente conseguiu mudar ela de status, mudar ela de patamar, para uma pessoa que só reclamava, de uma pessoa que só reclamava, para uma pessoa que ajudava a resolver os problemas. Mas isso levou algum tempo, isso não é do dia para a noite, certo? Você não consegue endireitar uma pessoa do dia para a noite. Isso muitas vezes é do perfil da pessoa, tá? A pessoa chega, por exemplo, reclamando em casa que está acontecendo alguma coisa que ela não está concordando. A primeira pergunta que ela ouve é: você já reclamou? Você já falou sobre isso? Você já perguntou por que isso está acontecendo? A primeira coisa, ela é incentivada a reclamar. Então isso é cultural. Então você tem que entender isso. E o primeiro passo que você pode dar no sentido do entendimento é: ouça. Um líder deve saber ouvir. Se você é líder, uma das principais ações que você tem que fazer no seu dia a dia é saber ouvir. Ainda mais hoje em dia, onde todos têm espaço de fala, tá? Então saiba ouvir, ouça o teu funcionário, o que ele tem a dizer. Quando você ouve, inevitavelmente você vai pegar algumas nuances. Você vai saber se essa pessoa está reclamando por ela mesma ou se ela está sendo influenciada a reclamar. É diferente. Se a pessoa está reclamando e é um sentimento dela, que ela está externando para você, você vai tratar de uma forma. Se ela está reclamando e você percebe que ela está sendo influenciada, ela chega até a usar as mesmas palavras que os outros usam, então você já sabe que tem alguém influenciando as pessoas na sua equipe a reclamarem. Olha onde vai isso daí, olha onde vai a fundo isso, certo? E aí, a partir desse momento que você identificou a natureza da reclamação dela, você vai investigar a causa, se realmente aquilo que ela está reclamando tem fundamento, tá? Por que essa pessoa está reclamando disso agora, se sempre foi assim isso? Tá? E para isso você precisa manter a calma. Então mantenha a calma, ouça, procure identificar quais são as causas da reclamação e procure tirar da pessoa que está fazendo a reclamação a solução para o problema. Reclamar é fácil. Reclamar, qualquer um reclama de tudo a toda hora. Nós reclamamos de muitas coisas a todo momento, tá? Mas
você é capaz de dar uma solução para esse problema que você está reclamando? Ou você simplesmente reclama e fala, eu votei no fulano para ele resolver esse tipo de problema, eu elegi o ciclano para que ele resolva esses problemas, eu só tenho que reclamar. Não, não é assim. Principalmente no ambiente empresarial, dentro das empresas, você tem que ser uma pessoa proativa que dê soluções aos problemas, ajude a resolver os problemas. Só reclamar, muito provavelmente esse problema não será resolvido, certo? E uma coisa, pessoal, é a dica de ouro agora, tá? Uma dica que eu vou te dar agora que vai fazer com que você vire o jogo a seu favor. Se a sua equipe, se você tem alguém dentro da sua equipe que é reclamão, isso que eu vou te dizer agora vai virar o jogo a seu favor. Primeira coisa, isso é muito poderoso, tá? Você vai fazer o seguinte: limite, coloque limites. Você é líder, você tem que saber colocar limites na reclamação das pessoas. Olha, até esse tom aqui eu admito. A pessoa entra na sala ou ela entra no ambiente querendo gritar, querendo xingar, querendo espernear e dá muita ênfase para a reclamação dela, opa, passou do limite. Cabe a você, líder, estabelecer o limite de reclamação. Cabe a você, líder, dar o tom da reclamação, tá? Existem até muitas empresas que têm aquelas caixinhas de reclamação. Coloque aqui a sua reclamação, a sua, sei lá, sua opinião, enfim, coloque aí o que você, escreve o que você quer aí, não é? Mas, pessoalmente, você, líder, guarda muito bem essa dica. É você quem estabelece os limites da reclamação. Até aqui, tudo bem, é uma reclamação, nós vamos cuidar, nós vamos tratar esse assunto. Passou desse limite, opa, peraí, vamos conversar de outra maneira, vamos conversar diferente aqui. Esse tom de voz eu não admito. Eu não tenho, que sou líder, não tenho esse tom de voz aqui com você. Por que está xingando? Por que está falando palavrão à torta e à direita? Calma lá. Então, guarde essa dica, líder. É você que tem que impor limites. É você que estabelece os limites para que a reclamação seja saudável e o ambiente cresça e se desenvolva através desse fato, certo? E outra coisa, o líder tem que focar nas coisas positivas. Até se tiver acontecendo algum problema, você, líder, tem que saber tirar o que há de positivo nisso e mostrar para todo mundo, ó, tá ruim? É verdade que tá, mas poderia ser pior, não é? Esse tipo de discurso funciona muito. Então, foca naquilo que é positivo, certo? E guarda essa dica que eu acabei de te dar. Estabeleça limites. Quem coloca limite nas reclamações é o líder. Certo, pessoal? Deixa agora eu ler aqui uma pergunta feita pelo Fábio. Fábio, como sempre, engajando aí com o conteúdo que a gente propõe. Se ele reclamar sempre de um processo, mesmo que várias vezes, o líder não detecta e no fim ocorre uma falha no processo. O que fazer? Entendi, Fábio. Se uma pessoa reclama de um problema no processo e o líder não detecta, ou seja, o líder não trata desse problema, e no fim ocorre uma falha de processo, e falhas de processo a gente sabe que pode causar danos ao produto final da empresa, isso vai onerar, causando mais inspeções e tudo mais. É uma área bem complicada dentro da fábrica quando a gente fala em processo. Mas quando a pessoa reclama de um processo, de um fator, de um item no processo de produção, e esse líder não avalia, pelo menos, com certeza, Fábio, com certeza esse líder está fadado ao fracasso. E aí ele potencializa, porque a pessoa entende o seguinte: se o meu líder não está preocupado nem com o produto que eu estou fazendo, com o que mais ele pode estar preocupado? Então tudo tende a ir desmoronando aos poucos, certo? Então o que fazer? Conforme a gente já disse, ouça, incentive as pessoas
a trazer sim esse tipo de problema para você. É assim que o líder deve agir. Você deve incentivar as pessoas a terem essa proatividade de identificar problemas e trazer os problemas para que você, líder, ajude a resolver, certo? Isso, Fábio, que você perguntou, é uma coisa muito séria e acontece comumente, tá? Então, se a pessoa tem mais um perfil de reclamão, e aí no dia a dia, você está todo ali atarefado, ela vem e te faz uma reclamação do processo, a respeito do processo, e você sabe, poxa, toda hora essa pessoa reclama, eu não vou nem dar atenção do que ela está reclamando agora. Você está correndo um risco gravíssimo de comprometer a qualidade daquilo que a tua equipe é responsável por produzir, certo? Então sim, você tem que ouvir e você tem que tratar todas as reclamações. Faz parte do escopo do dia a dia de um líder. E aí, se você está tendo muita reclamação, faz aquilo que eu falei. Incentive a pessoa a te dar soluções. E aí você diminui a quantidade de reclamação e aumenta o nível de execução de melhorias, por exemplo. Certo? É assim que se lida, Fábio. É assim que a gente deveria fazer. Ou o líder deve estar atento e saber fazer isso. Tá legal? Muito obrigado aí pela pergunta. Então, pessoal, é isso aí, mais ou menos isso aí. O que a gente tinha a respeito de pessoas que reclamam, de como lidar com as pessoas que reclamam, tá? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por estar aqui com a gente até agora, para a gente poder falar um pouco sobre liderança. E hoje, especificamente, a gente aprendeu a dar um tapinha de pelica naquele pessoa que só reclama. Tá legal? Então, muito obrigado. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.